Para você que acompanha o programa Encontro Marcado, é com satisfação que nós estamos recebendo hoje o chefe do cartório eleitoral de Botucatu, Igor Inácio. Igor, satisfação em tê-lo aqui presencialmente depois de algum tempo. Prazer imenso, né, estar aqui conversando com você. Incrível essa possibilidade de dialogar, né, sobre esse tema tão interessante que são as eleições, né? Igor, o que mudou das eleições de 2018 para essa que nós vamos vivenciar agora em outubro? Eu acredito que a forma que você se comunica, os candidatos principalmente vão se comunicar com os eleitores. A gente acabou totalmente com aquela forma em papel, santinhos, banners, cavaletes. Isso daí é uma coisa que ficou para a história, né? Acredito que vai ser item de museu. Eu acho. Hoje a forma de comunicação são as redes sociais, que vai atingir muito mais. Até penso a televisão, aqueles horários, aquelas preocupações com o horário de canal aberto, também pouquíssimo, né? Está se diminuindo cada vez mais o número de pessoas que param para assistir um horário eleitoral. É muito mais fácil você ter esse diálogo com um WhatsApp, um Instagram, um Facebook e assim por diante. Eu acredito que a principal mudança será nesse cenário, na forma de chegar até o eleitor. Você falou de redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, e o medo das fake news, né, que foram tão disseminadas em 18, continuaram sendo disseminadas ao longo desses últimos anos, e o medo delas novamente estarem presentes nessas eleições. Eu penso que em 2018 o TSE foi pego mais ou menos de surpresa, né? Porque eu não sabia que havia essa enxurrada de informações falsas, né? Falsas contra os demais candidatos, falsas contra a justiça eleitoral, ataques de uma maneira geral. Neste ano, a justiça se preparou, né? Montou um exército, vamos assim dizer, de pessoas para poder combater. Então, a gente firmou termo de acordo de cooperação com o WhatsApp, com o Facebook, com o Telegram e com todas as demais redes associadas, né, para que possa, em tempo real e instantâneo, assim que surgir essa notícia falsa, ela já vem sendo combatida com a verdadeira, para que elas possam caminhar em conjunto e trazer informação precisa para o eleitor, que esse que é o fundamental, esse que é o ideal, né? A Justiça Eleitoral prevê algum tipo de punição quando for constatado que um candidato está espalhando fake news? Nós tivemos um caso recente, né? Um deputado que foi cassado, deputado federal pelo estado do Paraná, por disseminar em 2018, alegando que a urna da sessão que ele votava estava desviando o voto para um determinado tipo de candidato, estava anulando o voto. Primeira questão, eles pegaram essa urna e foram fazer uma apuração e descobriram que não tinha nenhum voto nulo ali. E depois esse candidato que ele alegava que o voto, menos de 10 votos, e o candidato dele ganhou com mais de 90%. Então provou-se pela prática, né, que era inverídico. Só que ele fomentou, ele fez uma live naquele dia. E a justiça pagou pesado, pegou firme nessa situação. Pediu o cargo dele, foi para o TSE, depois confirmado no Supremo, ele perdeu o cargo de deputado federal por noticiar informações inverídicas. E o problema disso é criar aquela instabilidade institucional e a desconfiança no pleito, né? Então, depois, para você voltar atrás com isso, uma palavra lançada não tem volta. Então, a justiça foi contundente e a pessoa vai perder o cargo, como foi nesse caso em especial. Quer dizer, se aconteceu isso em 18, hoje em dia a Justiça Eleitoral está mais atenta ainda, né? Com toda certeza. Todos os veículos de comunicação que ele tem que usar dessas formas, seja o YouTube, seja o Instagram, seja o Facebook, todas essas formas, eles já vão sinalizar para a justiça que está um indício de uma informação sendo cogitada, falando sobre a urna, falando sobre as formas de votação. A justiça já vai capitanear todos esses dados para, no momento já imediato ali, fazer cessar e processar todas essas informações, né? Vai ser penalizado severamente, né? Porque isso daí pode correr o risco, Márcio, de a pessoa ir lá, por exemplo, queimar um cartório eleitoral ou atacar os mesários numa sessão eleitoral ou agredir outras pessoas. Então, isso toma proporções que depois você não tem mais controle sobre aquilo, não tem que vir as forças públicas para tentar intervir. Então, a gente tem que ser muito prudente
Tem que ter muita parcimônia no que a gente vai falar, né? Em agosto próximo agora vai ser o prazo final para a oficialização das candidaturas. A partir disso, oficializadas as candidaturas, o que é que o candidato não pode fazer? Por exemplo, propaganda em veículo, distribuição de santinho, coisa que talvez não se use mais. O que é que vai ser proibido para o candidato fazer? 15 de agosto é o prazo limite para que ele possa registrar a sua candidatura. Do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, nós temos as convenções, que é uma eleição dentro do partido. Se escolhem os candidatos. Aí eles preparam a documentação e protocolam na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Dia 15 em diante, efetivamente, começam as eleições. O que não se pode fazer? Não pode fazer o outdoor. Então está vedado o uso de outdoor, seja ele em papel ou seja ele eletrônico, isso é vedado. Você não pode utilizar das repartições públicas, né? Fazer uso da máquina pública, você não pode ir num posto de saúde, você não pode ir numa prefeitura, numa escola e fazer ali a sua campanha. Existe uma restrição com relação a isso, aqueles espaços são protegidos. Com relação a veículo, ainda assim é permitido adesivar, né? Aqueles adesivos que eles colocam, né? Para andar com o carro para lá e para cá, só que tem as limitações, né? No máximo o vidro traseiro tem que ser perfurado, ou um adesivo lateral, conforme ali dentro das medidas pré-estabelecidas, mas bem restrito. Santinhos? Pode, desde que você não jogue, né? Você entregue ali mão a mão. Só que eu fico pensando, viu, como que você compartilha um santinho? Hoje em dia, com a rede social, você compartilha, eu acho que é uma propaganda que já morreu, quase morreu, né? Nem existe. Praticamente, eu acho que primeiro você tem que mandar a arte, fazer a arte, depois tem que imprimir esse material, depois pagar para alguém entregar esse material. E qual que é o resultado prático disso? Eu acho que é quase irrisório. Agora, você faz a arte, depois você compartilha, você encaminha para um influenciador, você compartilha em ambientes mais propícios, e você consegue atingir um número muito maior de pessoas com um custo bem mais reduzido, né? Entendi. Entrevistas em veículos de comunicação, rádio, televisão, mesmo nos veículos digitais, é permitido? Sim, claro, é permitido. E a gente tem que partir de qual o pressuposto, qual é o princípio? Isonomia. Então você tem que dar um tratamento isonômico. Se você deu 10 minutos de tempo para um, procure dar 10 minutos de tempo para outro. Porque senão você vai lá, 10 minutos para um, 30 segundos para o outro. Aí ele já vai... Se o veículo, de repente, o Igor é candidato, eu entrevistei o Igor lá por meia hora, um outro eu ignorei, simplesmente não entrevistei. Esse veículo pode ser punido? Pode, por quê? Porque aí depende do candidato. O candidato teria que incitar a justiça. Primeiro, eu acredito que ele vai tentar uma conversa, né, com o veículo de comunicação, e não existindo essa abertura, ele vai acionar a justiça eleitoral, vai dizer, foi dada a oportunidade para a pessoa falar, explanar as ideias, as propostas, contudo, para aquele candidato, para mim, tá tendo uma restrição. Mostra lá uma conversa de WhatsApp, uma troca de e-mails e assim por diante, e aí a justiça vai falar, para que exista um equilíbrio, vocês vão ter que chegar num acordo aqui e definir isso. Por isso que o ideal seria já montar até um cronograma, né? A gente pega aqui em Botucatu, a gente vai ter um número X de candidato a deputado federal, a deputado estadual, já conversa com ele, se algum governador tiver interesse em conversar, também penso que dá para dar essa abertura. Então tem que ter um bom senso nessa história. Sem dúvida. Você falou de Botucatu, também o prazo é válido também para os candidatos de Botucatu. Nós, assim, pela sua previsão, nós teremos muitos candidatos? Eu acredito que não. Para deputado estadual, um número um pouco maior. Para federal, eu estou vendo aí de se desenhar no máximo 2 candidatos para deputado federal. Então está bem restrito nesse sentido. Para estadual já tem alguns, né, que estão se dizendo que são pré-candidatos. Mas penso que as pessoas se lançam muitas vezes, né, mais com o propósito de não cair no esquecimento, né? Ele faz aquela dobradinha com o federal, ou com o senador, ou com o governador, aproveita o material de campanha deles para poder se lançar aqui e dar uma visibilidade maior, pensando ali numa eleição municipal, seja vereador ou a prefeito. Mas o tema é do jogo, né? Então eles fazem esse tipo de procedimento. Tem que ver quem efetivamente quer aquele cargo e está correndo atrás desse cargo, né? Porque não adianta fazer campanha só em Botucatu. Para ser eleito deputado estadual ou federal, principalmente federal, ele tem que ter uma amplitude de voto não restrita a Botucatu, mas a todos os outros municípios, né? Sem dúvida. Nós estamos conversando com Igor Inácio aqui no programa Encontro Marcado e já nós voltamos.